Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e decidir entre alugar ou comprar um carro é uma dúvida muito comum para muitos brasileiros. Por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Ronaldo Lobo, que vai nos explicar melhor mais sobre esse assunto e o que vale mais a pena para você que está em casa entre alugar ou comprar um carro. Ronaldo, para a gente começar, o que a pessoa precisa analisar antes, de alugar ou comprar um carro, de tomar essa decisão? Sim. Quando a gente fala em termos financeiros, para qualquer tipo de escolha, seja bem material, investimento, até uma simples organização, a gente tem que pensar primeiro no lado do que a pessoa está buscando, né? A parte mais comportamental, podemos dizer. Então, se é uma coisa mais emocional, se é algo mais racional. E por que eu gosto de fazer essa diferenciação? Principalmente quando a gente fala de bens materiais, no caso do carro. A pessoa ela realmente quer um carro só para se locomover, só para questão de autonomia, ter mais liberdade e tudo mais, ou é um sonho pessoal dela, é uma coisa que ela já tem um modelo de carro específico, aquela coisa mais... Da parte da conquista. Exato, da parte da conquista. Isso daí já é o básico, porque ela sabendo diferenciar essas duas coisas, ela já consegue direcionar muito melhor a escolha dela. Por exemplo, se é algo que é realmente pessoal, um sonho, como você falou, a conquista dela, então não tem jeito. Ela vai ter que idealizar um planejamento, uma estrutura para que de fato ela consiga aquele veículo que é o sonho dela. Se é algo que ela quer realmente mais para ter uma locomoção, para ter algo que vai facilitar o transporte dela, aí nesse carro, qualquer carro, entre aspas, serve, né? Então fica mais fácil ela fazer essa escolha. E aí, colocando na ponta do lápis, como o nome do programa, é questão dela verificar o quê? O quanto que isso vai comprometer a renda dela, principalmente falando que vai ser um gasto fixo, né? Independente se vai ser aluguel, se vai ser financiamento, né? Que é o mais comum. Primeira coisa é identificar qual que é a porcentagem que isso vai comprometer da renda dela. Por quê? Ela tem que encaixar isso num cenário onde que isso não comprometa a vida financeira dela no futuro. Não é que vai aumentar o gasto dela. Isso vai se encaixar no padrão de vida que ela tem. Inclusive, esse é o principal erro que as pessoas cometem. Quando elas vão optar, né, por adquirir um veículo, elas simplesmente pela a euforia, né, eu quero meu carro, e elas vão e simplesmente fazem de qualquer jeito. E aí só que ela já tem um padrão de vida, por exemplo, ela já tem um custo de vida com 3 mil reais, um exemplo. E aí ela faz um novo gasto, e aí em vez de 3 mil que ela tinha de padrão de vida, aumenta para 4 mil, sendo que ela recebe 5. Então já compromete muito. Aí o ideal seria que ela fazer uma reorganização para esse carro, esse veículo se encaixar dentro do padrão que ela já tem e dar aquela folga para ela continuar tendo a autonomia em relação a outras coisas. Trata-se de uma decisão que mexe com as finanças, né? Sim. Podendo ou não gerar uma economia no orçamento doméstico, podendo ou não gerar essa economia do orçamento doméstico, né? Ou vai, aliviar o orçamento, ou, como você falou agora, isso deu um exemplo, pode piorar a situação, né? Exato. Pode falar. Não, pode falar. Não, basicamente nesse cenário, a parte dela realmente entender o que ela está encaixando ali dentro da vida financeira para que de fato uma coisa não atrapalhe na outra. Tá? Às vezes um sonho acaba que se torna um pesadelo porque não foi bem planejado, não foi bem estruturado. E o que essa pessoa precisa considerar antes de escolher entre alugar ou comprar um carro? A questão do uso da necessidade, do orçamento atual e futuro, o que a gente precisa analisar, considerar? Primeira coisa que a pessoa tem que entender que ao optar por comprar um carro, o carro só vai ser de fato da pessoa a partir do momento que ela quita ele. Enquanto ela estiver pagando as parcelas, o carro é do banco. Então ela tem que ter ciência disso, porque muita gente assina o papel, entra no financiamento achando que o carro já é da pessoa. Não é, ele é do banco. Quando você pagar a última parcela, aí o carro passa a ser seu. Então esse já é o primeiro ponto. Por que eu falo sobre isso? Porque muita gente não gosta de ir para o aluguel pensando, poxa, eu vou estar pagando um bem, sendo que ele não vai ser meu. Só que no financiamento também é a mesma coisa. Então tem essa questão, só que no financiamento você paga juros, e aí depois, quando termina de pagar, que você quer vender o bem, você não vai vender pelo mesmo valor que você pagou. Então, olhando por esse cenário, tem que encaixar bem a forma quanto que você vai distribuir da sua renda ao longo do tempo. Não uma decisão imediata, é algo que você tem que pensar no longo prazo. Por exemplo, um carro financiado de 30 mil pode chegar a custar 60 mil. Só que aí quando ela for vender, obviamente não vai vender 60, vai vender por 20. Entende? Então tem essa depreciação. Depreciação e esse valor que ficou ao longo do caminho de juros, de depreciação, como você comentou, ao longo do tempo. Que às vezes no aluguel, no mesmo período de tempo, ela gastaria até menos. Só que aí, obviamente,
depois do tempo, por exemplo, no caso do financiou, ela financiou 5 anos. Depois do financiamento de 5 anos, realmente o carro vai ser da pessoa. Mais barato, mas vai ser dela. Já no aluguel, realmente não vai ser o bem dela. Só que aí, às vezes, durante esses 5 anos que ela utilizou de aluguel, ela foi juntando, conseguiu comprar uma coisa melhor. Então tem todos esses detalhes que realmente é importante a pessoa colocar ali no planejamento dela. E Ronaldo, e as vantagens e as desvantagens de alugar um carro? Primeiras vantagens. Vantagem de alugar um carro. A questão de ser mais barato, em questão de parcelas, em muitos cenários, na maioria eu arrisco a dizer, parcelar não, perdão, no aluguel vai ser mais em conta, e aí isso dá aquela folga, como eu comentei para a pessoa, de estruturar para fazer um outro objetivo, fazer alguma outra coisa diferente, com esse a mais que está sobrando para ela. Uma outra vantagem também é em relação à segurança, porque ela alugando, ela já tem o seguro do carro garantido, já tem questão também de manutenção, isso já vem tudo incluso no pacote. A questão também de eu sempre confundo. IPVA. Parece até loucura, né? O planejador financeiro vai dar tanta sigla que a gente acaba misturando. IPVA e IPTU. O IPTU é de casa, mas IPVA e IPTU aí vem o IPCA também, que é de inflação, tudo. Mistura tudo. Então, IPVA, tem essa questão aqui no aluguel também já está incluso, então tudo isso facilita o planejamento da pessoa, porque ela vai, de fato, vai ter um gasto só, que é a parcela do aluguel. Já no financiamento ela vai ter o bem, aí vai ter que contratar um seguro, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar manutenção, então tem todos esses gastos a mais. E dessa questão da vantagem também, entra a questão da depreciação, que ela não precisa se preocupar com essa questão. Exato, né? Não precisa. O carro está se depreciando, ela pode simplesmente trocar o carro. E as desvantagens de alugar um carro? Desvantagem. O risco de acontecer alguma coisa com o carro, e aí o benefício, que seria um custo menor, virar ao contrário, virar um gasto maior, que eu já vi acontecer, infelizmente. Um amigo meu alugou um carro, só que ele não contratou seguro, aí foi um erro da parte dele, que ele não contratou seguro, porque é opcional, né? Quando a pessoa aluga o carro, ele não contratou um seguro, teve um acidente, e aí aquela coisa que era para ser mais barato para ele se tornou um problema muito maior. Virou uma coisa mais grave, de fato. Então tem essa desvantagem de que, se alguma coisa acontecer de ruim, normalmente costuma ser pior do que se a pessoa realmente tivesse o carro dela. E falando agora das vantagens e desvantagens da pessoa querer comprar um carro. No caso da pessoa que quer comprar um carro, a vantagem dela, para ela entrar de fato e adquirir o bem. A vantagem principal é que ela tem mais autonomia na escolha, então o que ela quiser fazer com o carro dela, ela pode. Por exemplo, se ela quiser viajar para outro estado, ela consegue. Se ela quiser fazer alguma coisa com um carro totalmente diferente, ela consegue, porque no aluguel tem umas restrições que normalmente acaba limitando a pessoa. Já no particular, a pessoa não tem limitação. O carro é dela, ela faz o que ela quiser. A desvantagem é os custos, como a gente já mencionou, e aí que, botando na ponta do lápis, tem que equalizar bem para saber, mas voltando um pouco aquele assunto, se é algo mais para o momento, se é algo mais pessoal, mais emocional, podemos dizer, para que tudo fique bem alinhado. Tanto a parte racional, podemos dizer, da coisa mais financeira, se eu estou pagando mais, se eu estou pagando menos, mas também, ao mesmo lado, eu não posso deixar minhas emoções falarem de lado, porque a gente sabe que, no final das contas, são o nosso emocional que sempre vai pesar mais, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, então eu vou pelo aluguel porque vai ser mais barato de fato. Só que ela toda vez fica olhando o carro dos sonhos dela passando na rua e aquilo fica incomodando ela. E aí talvez para a saúde emocional dela também já não faça tanto sentido. Então, realmente é uma decisão que tem que ser colocada na ponta do lápis. Não apenas o financeiro, mas o emocional também. Para que uma coisa não vire um sacrifício, não vire um martírio na pessoa a todo tempo ter que ficar relembrando daquilo. Mas aí, no caso do aluguel, isso se torna mais fácil porque a pessoa fez um aluguel. Tá com esse sentimento que, poxa, eu quero realmente ter o meu carro, ela diz, faz o contrato, consegue comprar o carro dela. E aí, no caso da pessoa comprar o próprio carro, já não tem isso. E o Ronaldo, pra gente meio que finalizar aqui, essa escolha, né, se eu chegar pra você e perguntar, é melhor eu alugar ou comprar um carro, nunca vai ter uma resposta correta, né? Você sempre depende, né? Porque é muito de casa em casa, né? De casa a casa. A pessoa tem que analisar tudo, também não depende só da pessoa, pode ser tipo, se a pessoa tem uma família grande, tem filhos, entra tudo isso também, né? Até na questão de renda também, falando, é importante também, porque como eu falei, no caso da pessoa que tem uma renda grande, quando eu falo renda grande, assim, vamos supor, mais de 10 mil, 15 mil, exemplo, ela tem mais
facilidade na hora de fazer a escolha. Isso é fato, não é mistério para ninguém. E aí, como eu falei, ela entra no financiamento. Mas aí teve aquelas questões, para ela se torna muito mais fácil fazer uma mudança, mudar de carro, enfim, vender o novo, vender o que ela tinha, comprar um novo. Então se torna realmente mais fácil. A mesma questão do aluguel. Agora, uma pessoa com baixa renda, vamos supor aqui, com abaixo de 5 mil, que é a classe média hoje brasileira. E aí essas escolhas realmente têm que ser tomadas com bastante cautela, porque ela já não tem tanta facilidade assim de fazer essas mudanças. E aí, às vezes acaba que uma coisa que é mais simples vira um problema maior, porque ela contratou uma coisa, mas queria outra e não consegue mudar. Aí às vezes tem questão de família que acaba reclamando também, enfim, aí vira feito bola de neve geral, né? Ronaldo, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar, né? Entre essa decisão se é melhor alugar ou comprar um carro, tem mais alguma dica que você queira passar para o pessoal? Bom, de forma bem resumida, eu opto pelo aluguel. Por quê? Porque ele dá mais facilidade na hora de escolher. Você está indeciso, não tem noção nenhuma de o que é mais barato do que é mais caro, não sabe escolher qual o melhor financiamento, onde procurar taxas mais baratas. Vai para o aluguel, porque é mais simples. Porque você precisa de um carro. O primeiro ponto é esse, a pessoa precisa de um carro. Então vai para o aluguel, que aí ela vai ter todo o tempo do mundo de pesquisar, de buscar ajuda, de ganhar conhecimento. E aí, de fato, quando ela tiver entendimento sobre a coisa e ela ter certeza do que ela realmente quer, aí sim ela compra o bem dela. Mas até ela ganhar essa autoconfiança, realmente o aluguel se torna a melhor opção. Ronaldo, muito obrigado por todas essas dicas, né, essa orientação para o pessoal, viu? Muito obrigado. E pessoal, não se esqueça de nos seguir no YouTube, onde tem toda a nossa programação lá, TV Câmara Campinas, tem o De Olho na Educação, na Ponta do Lápis, Meu Bairro na TV, uma grande variedade de programas e quadros, e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na Ponta do Lápis.